Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal sobre copywriting, tá? O copywriting raiz ou copywriting que vende bilhões. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tá? Muito importante, que é o ponto de entrada, tá? A lead, na verdade, não é exatamente a lead, o ponto de entrada é o ângulo pelo qual você começa a sua comunicação de vendas, tá? E lead nada mais é do que os 20 primeiros por cento da sua carta de vendas, né? Então ali é o seu primeiro parágrafo, talvez a sua primeira frase, talvez os seus primeiros parágrafos, depende do tamanho da sua carta de vendas, tá? Mas a lead é justamente a parte, a entrada, exatamente como a gente começa a nossa comunicação. Normalmente a gente foca numa emoção, mas não necessariamente precisa ser uma emoção ou problema. E é sobre isso que a gente vai falar exatamente nesse vídeo. Então, já deixa aqui o seu like, tá? E já se inscreve no canal, porque isso aqui é um tema que realmente o copywriter que entende, domina isso aqui, está a milhas de distância na frente dos outros, tá? Então esse aqui já é um tema um pouco mais avançado, um pouco mais complexo. Se isso é a primeira vez, se essa é a primeira vez que você tem contato com esse tema de ponto de entrada, calma, que talvez você não vai conseguir entender tudo de primeira, mas aos poucos você vai entendendo. E aqui no canal também tem mais vídeos sobre isso para você, enfim, aprender mais sobre esse assunto. Então já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal e vamos pro conteúdo, tá? Então o ponto de entrada é mais importante que a sua headline. Em que sentido? Isso é o que chamamos de tema, tá? Então é o tema da sua carta de vendas, é o tema do da sua comunicação de vendas, beleza? Então é o ponto de entrada que define a sua Big Idea e depois a sua headline. Então a sua Big Idea, que é algo mais amplo, maior do que a headline se encaixa dentro da Big Idea, ou seja, a headline depende da Big Idea e não a Big Idea depende da headline, tá certo? Então por isso que o seu tema, e na verdade a sua Big Idea depende do seu tema, tá? Então o tema da sua carta de vendas, o tema da sua comunicação de vendas é o mais importante, beleza? Então como definir o seu tema? É na sua pesquisa, tá? De novo, eu já falei várias vezes e não canso de falar, a pesquisa é a parte mais importante para tudo, tá? Então, o sucesso da sua carta de vendas depende da sua pesquisa, tá? E pesquisa do quê? Do prospect. Prospect, no caso, é o seu cliente, o seu avatar, que vai depender do nível de sofisticação, tá? O nível de sofisticação é o que ele viu antes e não para de ver, tá? Por exemplo, no nicho de emagrecimento, as pessoas estão cansadas de ver, por exemplo, emagreça com a dieta de 21 dias, por exemplo, tá? Então, esse tipo de headline, esse tipo de chamado já não funciona mais nesse nicho, por quê? Porque o nicho ficou mais cético, ficou mais sofisticado, tá? Esse é o assunto que cabe um vídeo inteiro sobre ele, então se você quiser um vídeo sobre nível de sofisticação, que é algo muito importante, já deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo e aí futuramente gravar um vídeo exclusivamente sobre nível de sofisticação, beleza? Então isso é o que vai dizer que tipo de benefícios e afirmações que você pode fazer sem perder a sua credibilidade, beleza? Você precisa entender o que o seu cliente verdadeiramente quer. O seu cliente quer perder peso ou uma barriga de tanquinho, nesse caso aqui do nicho de emagrecimento. Tá? Então você falar simplesmente perder peso é muito mais fraco do que você falar eventualmente barriga de tanquinho, beleza? Então, o que ele já acredita antes? Quais são as crenças em relação ao mercado? Isso são coisas que você precisa se perguntar antes para que você consiga acertar o tema, encaixar o tema de maneira certa, que vai buscar a atenção do seu cliente, vai deixar ele vidrado na sua copy ali e vai comprar no final, tá? Então, por exemplo, o nicho de finanças, por exemplo, se você também estiver vendendo um relatório para ele comprar ações, por exemplo, provavelmente ele já vai estar muito cético em relação a isso e ele vai achar que você está só querendo ganhar dinheiro em cima dele, beleza? Por quê? Porque ele já acredita que as pessoas que estão nesse mercado querem vender coisas só para ganhar dinheiro e às vezes não funcionam, tá? Então, isso foi só um exemplo, claro, não estou falando que é assim, mas são crenças que o nosso prospect já tem e a gente precisa de entender isso na hora de definir o nosso tema, beleza? A gente precisa de entender o que ele já acredita previamente sobre o nosso mercado. Então, sobre o produto também, o que o seu produto realmente oferece e lembre-se, benefícios não são características, tá? A gente precisa vender os benefícios e não as características. Por exemplo, tá? Eu tenho um computador aqui que ele possui um chip 380 Max Pro
Isso é só a característica do computador, tá? O computador possui esse chip super potente. Beleza, isso é uma característica, as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas estão aí para o benefício que o seu computador ter esse tipo de chip pode oferecer para elas. Então, por exemplo, um computador mais rápido já é um tipo de benefício. Agora, um computador mais rápido que vai economizar tempo na vida dela já é um outro nível de benefício que a gente chama de benefício dimensionado, tá? E você falar que ela não vai mais se sentir frustrada quando o computador dela estragar no meio do trabalho dela ou travar antes de salvar o arquivo que ela estava trabalhando, você já foi para um benefício emocional, porque você está falando como ela se sente. Mas enfim, já temos vídeos sobre isso nesse canal, vai nos vídeos anteriores aí, já temos vídeos sobre benefícios, isso é muito importante, mas lembre-se que você vende a transformação, tá? As pessoas querem a transformação e não as características. Então, e além disso, você também precisa pesquisar o seu mercado, que é o que os seus concorrentes estão fazendo, tá? Quais são os temas que eles estão usando, qual é o tipo de abordagem que eles estão fazendo, qual é o posicionamento deles no mercado, e aí você consegue, tendo esse raio-x do seu produto, do seu cliente, do seu mercado, você consegue analisar o seu tema muito melhor, beleza? Então, quais são os tipos de tema aqui para você se guiar, beleza? E para poder ficar mais claro que são temas na verdade, tá? A gente tem o que chamamos de topical themes, que é o que está acontecendo no mundo que está na cabeça do seu cliente. Uma pandemia, por exemplo, algum país fazendo algo diferente, alguém descobriu o petróleo e tem uma grande oportunidade por vir, etc. Basicamente é guiado a notícias, beleza? Então, o que está acontecendo no mundo, você encaixa o seu produto como uma solução para isso, ou como... Enfim, você consegue pegar o que está acontecendo no mundo e fazer e se conectar isso com a sua comunicação de vendas, se conectar isso com o seu produto ou serviço, justamente porque isso é muito forte, porque isso já vai estar na cabeça das pessoas. Por exemplo, estamos vivendo agora um momento de pandemia. Se você conseguir encaixar esse assunto, pandemia, no seu produto ou no seu serviço, você consegue pegar a atenção das pessoas muito mais rápido, porque isso já é o que está na cabeça delas, beleza? Aí depois temos o Dominant Resident Emotion Teams, que é basicamente guiado por emoção. Você vai se guiar por uma emoção muito forte que o seu cliente já sente em relação a alguma coisa, tá? Por exemplo, o medo de ficar pobre no nicho de ganhar dinheiro online, ou o medo de perder o marido porque está ficando velha no nicho de rejuvenescimento, tá? Então, e lembrando aqui também, sempre, claro, uma emoção só é a regra do 1. Também é um outro assunto que dá pra gente falar só sobre isso aqui. Então, se você quer um vídeo sobre regra do 1, já sabe, comentários. Então vou mais rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente pode fazer o nosso ponto de entrada de acordo com o que está acontecendo no mundo, ou seja, baseado numa notícia, baseado numa emoção, ou ainda a gente pode fazer benefícios baseados em emoções, tá? Então, por exemplo, imagine que foi descoberta uma planta na Amazônia que previne câncer de próstata, tá? Você pode fazer uma entrada com base no medo de ter câncer e já emendando no benefício de prevenção que a nova planta oferece, tá? Então, você juntou as duas coisas de cima, né? Então, você juntou o medo de ter câncer com o fato de terem descoberto uma nova planta na Amazônia, você juntou os dois e pum, tá? Big Benefits Themes, que você foca no benefício, um grande benefício, tá? Então, aqui no caso foi benefício misturado com emoção e misturado com o Topical Themes. E agora a gente foca só no benefício. A gente também tem o Intrigue Driven Themes, que quando você tenta instigar a intriga, tá? Não sei se ficou claro, provavelmente não, mas, por exemplo, essa headline aqui, o homem que falou compre Microsoft, né, no caso do nicho de ações, no nicho de finanças, o homem que falou compre Microsoft em 1988, agora fala vende tudo. Qual que é a ideia disso aqui? O cara que falou compra a Microsoft em 1988, ele acertou, né? A Microsoft teve um grande boom depois desse ano. Então ele acertou, tá? Qual que é a pegada aqui? Qual que é o catch aqui? O mesmo cara falou para agora vender tudo. Então o cara já tem uma certa credibilidade, tá? O cara já acertou uma vez, então você vai ficar no mínimo intrigado a agir. Por quê? Porque o cara que acertou uma vez, agora pode estar acertando de novo. Então você vai te deixar com uma pulga atrás da orelha e vai fazer você querer continuar lendo a copy, porque a ideia disso daqui é pegar a atenção
e fazer o cara continuar lendo a copy para no fim dela converter, beleza? Então você vai ficar intrigado a agir agora, já que alguém que acertou antes pode acertar de novo. Temos outro tipo de tema que é o proposition, que é se você fizer Y vai acontecer, se você fizer X vai acontecer Y. Por exemplo, essa headline que é genial, genial. Give me 36 months and I will make you 1 million richer. Em português seria me dê 36 meses e eu vou te fazer 1 milhão mais rico, tá? Eu vou te transformar num milionário, talvez em português soa melhor. Me dê 36 meses ou me dê 3 anos que eu te transformo em um milionário, tá? Então, esse tipo de tema também é algo intrigante, é algo que chama a atenção, que você bate o olho nessa headline, você quer ler, você quer entender o que ele está falando, beleza? Então, testimonial themes, que é depoimentos de clientes satisfeitos. Como eles se sentiam antes e como eles se sentem agora. Aqui você precisa focar na transformação e colocar energia e entusiasmo na sua comunicação, beleza? Então, basicamente, o tema da sua copy é baseado em um depoimento de um cliente satisfeito, um cliente que teve a transformação que você está oferecendo e você está contando a história dele, e esse é o tema da sua copy, tá? A ideia é você fazer o seu prospect pensar, se deu certo com ele, pode dar certo comigo também, tá? E o Story Based Themes, que é muito parecido com o anterior, que é a melhor forma de você mostrar os benefícios para o seu cliente ao invés de somente falar, tá? Então você vai contar uma história, pode ser do seu cliente que teve a transformação, como nesse caso anterior aqui, ou pode ser uma história que não tem a ver com o seu produto, diretamente com o seu produto, mas você consegue encaixar essa história do seu produto e o benefício que a história mostra, o que a história conta, se encaixa 100% com o que o seu produto oferece, com a transformação que você oferece, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor o que é o tema, tá? O tema é o que vai guiar toda a sua carta de vendas, beleza? E aqui também a gente falou de alguns tipos de tema para você usar na sua copy, beleza? Então, galera, se você quiser esse mapa mental aí, para você se guiar, para você ter um material de referência, tá no primeiro link aqui da descrição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui, porque é com isso que eu me balizo se eu estou entregando o conteúdo que você quer ou não, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço